Bem, pessoal, hoje, então, damos início à nossa N2, da nossa disciplina Fisioterapia Baseada em Evidências, e deixa eu projetar para vocês aqui. Vamos fazer primeiramente, eu trouxe aqui um esqueminha para a gente dividir o conteúdo, ou melhor, esqueminha de como foi dividido esse início de conteúdo da nossa disciplina. Então, basicamente, terminamos a nota 1 vendo 4 princípios da fisioterapia baseada em evidências. Como eu disse a vocês, a fisioterapia baseada em evidências, ela se pauta em 7 princípios. Então, na nota 1, como está projetado aí no slide, nós vimos os 4 primeiros: princípio do nível de evidência, princípio da hipótese nula, princípio da plausibilidade extrema e princípio da complacência. Esses foram os 4 princípios que nós vimos na nota 1. Agora, na nota 2, vamos ver o princípio da plausibilidade biológica, o princípio da complementaridade e o princípio da individualidade biológica. Então, vamos dar início à nota 2, encerrando quais são os princípios da fisioterapia baseada em evidências. Então, vamos em frente. O princípio da plausibilidade biológica, ele diz o seguinte: ele pega que em eventos de natureza biológica, a lógica é plausível. E complementando aí o slide, né? Diante de funções, sinais e sintomas específicos, a lógica, com base na abordagem biológica, pode nortear condutas preventivas. Então, o que quer dizer isso, gente? A mente humana, ela está condicionada sempre a fazer conexões lógicas. E ela faz isso no sentido de preservar o ser humano. É óbvio, a mente humana, ela age no sentido de preservação, é um dos princípios básicos, por meio dos quais a mente humana se pauta para poder funcionar. A lógica é que nos salva. Pensem dessa forma. A lógica nos salva. A lógica é essencial para a sobrevivência humana. Vamos pegar novamente, não sei se vocês se lembram, eu dei um exemplo lá na N1, paraquedas. Eu dei esse exemplo na explicação da plausibilidade extrema. Vamos aplicar esse exemplo aqui também. Imaginem, eu estou num avião e eu penso em pular do avião sem paraquedas. Sem paraquedas, sem nada. Mas logo em seguida, eu uso a lógica. Eu penso logicamente. Eu penso assim: seres humanos não voam. Eu sou ser humano. Então, se eu pular, com certeza eu vou morrer. Logo, eu não devo pular. Perceberam? Esse é um exemplo, assim, bem simplista, bem esdrúxulo, mas que serve para a gente compreender como que a lógica atua no sentido de preservar a vida, preservar a saúde, digamos assim. Então, o princípio da plausibilidade biológica, ele me diz isso. E em eventos de natureza biológica, a lógica é extremamente plausível. Exemplo, vamos dar um exemplo agora um pouquinho mais aplicado. Quem nunca disse assim: nossa, hoje eu estou muito cansado, amanhã eu tenho que levantar muito cedo, então eu acho que eu vou dormir, já vou para a cama agora, vou dormir um pouco mais cedo para que eu possa acordar descansado. Isso é plausibilidade biológica, certo? Não precisei fazer um estudo ou uma pesquisa científica para confirmar o efeito terapêutico do sono.
Eu simplesmente usei a lógica. Eu simplesmente estou muito cansado e a lógica me diz que quanto mais horas de sono eu tiver, mais descansado eu ficarei. Um outro exemplo, só para fixar, consolidar bastante esse conceito, e um exemplo talvez bem aplicado dentro da fisioterapia, seria o seguinte: imagine um paciente, ele adentra a clínica, você está lá como ou estagiando, ou já na sua clínica, né, clinicando, já como fisioterapeuta, e a partir do momento que aquele paciente entra, você começa aquele processo de observação, que, como nós vimos na nota 1, vai gerar hipóteses. É o primeiro processo, a primeira etapa do processo científico, do método científico, é a observação. Então, o paciente entra e você já começa a observar. Você nota que ele está numa postura antálgica. Vamos imaginar aí, ele entra com uma expressão de dor na face, segurando o ombro direito, com muita dificuldade de caminhar. Então, você já elabora como hipótese uma possível bursite ou uma tendinite, e aí você pode observar um possível edema. Você com certeza vai ter como evidência ali clínica a restrição de movimento. E qual é a plausibilidade biológica? Não mexer nessa estrutura. Se eu tenho como hipótese que há ali um processo inflamatório instalado naquela estrutura, a plausibilidade biológica me diz o quê? Não devo mexer naquela estrutura. Eu posso piorar o quadro daquele paciente. Então, a plausibilidade biológica, ela age dessa forma, vendo ou buscando sempre a prevenção da saúde, a prevenção da vida. Talvez o termo plausibilidade ele acabe confundindo vocês, né? Até por isso eu dividi os princípios, deixei o princípio da plausibilidade extrema lá na nota 1 e trouxe o princípio da plausibilidade biológica aqui para a nota 2. Qual a diferença? Talvez uma boa pergunta de prova, né? Qual a diferença de plausibilidade biológica para plausibilidade extrema? O grande macete para fazer essa diferença entre esses dois princípios é entender que o seguinte: a plausibilidade biológica tem a ver com funções, com sinais, com sintomas. Já a plausibilidade extrema, ela está associada a condutas, a uma intervenção que você elege, que você adota. Tá? A plausibilidade extrema está mais relacionada à abordagem que eu vou adotar para tratar uma doença, uma disfunção. Na ilustração do paraquedas, por exemplo, voltando à ilustração do paraquedas, a plausibilidade biológica ela analisa a função, ou seja, a capacidade de voar. Analisa se eu tenho ou não essa capacidade. E a plausibilidade extrema diz o seguinte: se você vai pular desse avião, é obrigatório que você use paraquedas. Ou seja, a plausibilidade extrema, ela analisa a conduta que você tem que adotar. Essa é a diferença, então, se formos fazer, se eu pedir, por exemplo, a vocês diferenciarem a plausibilidade biológica e a plausibilidade extrema, essa é a diferença. Princípio da complementaridade. O princípio da complementaridade diz o seguinte: a prática clínica e a ciência se complementam. A evidência científica só deve ser empregada juntamente com o julgamento clínico. Essa é uma questão, esse princípio, ele é muito importante, ele é muito interessante para a gente, porque ele trata dessa união, essa complementaridade entre ciência e prática clínica, ou seja, essas duas precisam se complementar com perfeição, auxiliar na tomada de decisão do terapeuta.
Esse princípio, na verdade, eu considero, assim, um dos mais importantes, porque é o princípio que dá sentido à fisioterapia baseada em evidências. É o momento em que a ciência se une com a habilidade do fisioterapeuta. Eu já comentei com vocês, sempre comento isso com vocês, né? Vocês vão perceber muitas pessoas, muitos profissionais até, se opondo à fisioterapia baseada em evidências. Muita gente, muitos profissionais que estão no mercado hoje, acreditam que as práticas da fisioterapia baseada em evidência, elas excluem o julgamento clínico do processo. O argumento que usam é que a fisioterapia baseada em evidência, ela tenta engessar o fisioterapeuta, impede o fisioterapeuta de pensar. Eu não concordo, e muito pelo contrário, eu entendo que é o contrário. A evidência científica, ela precisa se juntar ao julgamento clínico para ser empregada. Na verdade, o processo mental de aplicação do conhecimento científico, ele é bem mais intenso do que a fisioterapia baseada em receita de bolo, né? Então, o que essas pessoas que criticam a fisioterapia baseada em evidências hoje consideram, erroneamente também, é que fisioterapia baseada em evidências é algo para ser discutido nos porões das universidades, enquanto que a fisioterapia tradicional, ela é baseada na prática, no mundo real. Como se fisioterapia baseada em evidência e fisioterapia fossem coisas diferentes. Não são. Aliás, essa foi a minha definição para vocês no nosso primeiro dia de aula, tá? Eu dei a definição clássica de fisioterapia baseada em evidências, depois dei a minha definição. Fisioterapia baseada em evidências, para mim, é simplesmente fisioterapia. Em outras palavras, não existe fisioterapia não baseada em evidências. Por que não? Porque a teoria, ela vem, de fato, da prática. Só que ela é observada cuidadosamente por estudos que são metodologicamente adequados, como a gente já conversou muito também. Nem toda teoria ela é testada e validada dentro de um alto valor científico. Nem toda teoria tem alto valor científico. Então, eu costumo dizer, né, uma frase que eu digo sempre, evidência científica sem a prática clínica, ou prática clínica sem evidência científica, torna limitada a fisioterapia que a gente pratica. E essa, para mim, é uma das grandes causas de tratamentos fisioterapêuticos que são ineficazes, ou então que são equivocados. Quem nunca teve aí um tio, uma tia, ou um parente, um ente querido que fez fisioterapia e chegou com o seguinte discurso: fisioterapia não adianta nada, eu fiz 20 sessões, 30 sessões, não adiantou nada. Por que não? Porque o princípio da complementaridade, ele não está aplicado. Ciência e prática clínica são funções que se complementam, não são funções que se opõem. Comentei com vocês também que ser científico, ser um fisioterapeuta científico que trabalha com evidências científicas, é ser humilde. O pensamento científico não existe para dizer que a gente é dono da verdade. Ser científico, na maior parte das vezes, é dizer o seguinte: olha, eu não sei, eu vou observar esse caso de uma maneira científica, de uma maneira controlada, para eu chegar o mais próximo possível da verdade. Mesmo depois de eu ter feito um bom estudo, eu vou descrever os resultados que eu encontrei dentro de um intervalo de confiança. Eu vou descrever o quanto é calcular o meu intervalo de confiança, que na verdade quer dizer o seguinte: olha, eu não tenho certeza absoluta disso que eu estou afirmando no meu estudo. A minha certeza está aqui nesse intervalo.
e às vezes no estudo é de 95%. Né? Então, vocês já devem ter visto em estudos, ou já devem ter visto lá na disciplina de bioestatística, né? Menor que 0,5. O que é isso? Intervalo de confiança. Até mesmo estudos com alto rigor científico, eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu tenho responsabilidade, eu tenho a humildade de dizer, olha, isso que eu estou afirmando é verdade dentro desse intervalo aqui. E eu posso dizer que eu tenho 95% de certeza, ou 99% de certeza, que isso acontece assim por causa desse fator. Então, repetindo o que eu disse em aulas anteriores, né, a gente pode dizer que a prática da fisioterapia com base em evidências, ela se pauta na humildade, né? Trabalhar com evidências, diferentemente do que muita gente pensa, não nos faz donos da verdade, muito pelo contrário, nos ensina cada vez mais a ser humildes. E a partir daí, a partir dessa humildade, usando essa humildade, eu posso dar talvez a melhor intervenção, eu consigo dar a melhor intervenção a ser usada com o meu paciente, consigo trabalhar com efetividade, que significa o quê? Não apenas reabilitar o meu paciente, mas reabilitá-lo de forma rápida. Então, prática clínica e evidência científica, elas se unem nesse princípio da complementaridade. E como que essas duas funções se complementam? Um erro muito comum que muitos fisioterapeutas cometem é achar que o julgamento clínico pode determinar se uma terapia é eficaz ou não. Ou achar que o fisioterapeuta tem que copiar exatamente um estudo consagrado. Ou achar ainda que o fisioterapeuta tem que fazer exatamente aquilo que um fisioterapeuta de renome mandou fazer, que é a tal da fisioterapia baseada em autoridade. Hoje, aliás, temos visto muito isso, né? A saúde baseada em autoridade. Hoje, se aparece alguém na TV ou nas mídias para afirmar algo sobre a Covid, logo vem um currículo sobre ele, de forma a mostrar que aquele cara é uma autoridade. Então, sutilmente, a mídia quer dizer o seguinte, olha, ouçam esse cara e acreditem em tudo que ele fala, porque ele é autoridade no assunto. O correto seria essa autoridade, todas as autoridades no assunto, chegarem com dados, com evidências científicas consolidadas. Aí sim a gente tem condições de explicar qualquer fenômeno que ocorra na COVID com propriedade. Então, a evidência científica precisa do fisioterapeuta para ser aplicada em benefício do paciente. É isso que eu quero que vocês entendam. E isso nos leva para um próximo princípio, que é o princípio da individualidade biológica. O princípio da individualidade biológica, ele enfatiza que cada organismo reage de formas diferentes ao mesmo estímulo aplicado. Complementando o slide, mesmo diante de altos níveis de evidência, as características próprias de cada indivíduo devem ser consideradas. Por isso que eu linkei esses dois princípios, o princípio da complementaridade com o princípio da individualidade biológica, ou seja, vou precisar de um julgamento clínico até mesmo por conta da individualidade biológica que vai se apresentar diante de mim. A gente compreender o princípio da individualidade biológica, pense no seguinte, muitos fisioterapeutas recém-formados hoje trabalham da seguinte forma, chega um paciente, é uma patologia mais ou menos estranha, um pouco rara, ele liga para o amigo e diz assim, cara, eu peguei um paciente aqui com tal patologia, você já viu isso? Já. E o que você fez? Ah, eu fiz isso, usei aquilo.
e aí ele pega e faz exatamente aquilo que o amigo aconselhou, ou então liga para um professor que virou amigo, que ele tenha uma certa afinidade, né? E faz exatamente aquilo que o professor aconselha. Pode dar certo? Pode, mas não necessariamente. Resultados podem não ser os resultados desejados. Por quê? Por causa do princípio da individualidade biológica. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: embora seja raro a individualidade biológica interferir num tratamento, se eu quero ser um fisioterapeuta atento, antenado, competente, que trabalha com base em evidências, eu preciso considerar esse princípio. Exemplo, tem paciente que se dá muito bem com gelo. Outros pacientes não toleram gelo, não conseguem ficar 2 minutos com a bolsa de gelo, preferem calor. Pode ser que em algum caso que a literatura me permita usar frio ou calor, onde o calor talvez vai agir da mesma forma que o gelo. Então, para que eu vou usar o gelo se a individualidade biológica daquele paciente me mostra que ele não tolera o gelo? Então, eu preciso, de alguma forma, considerar esse princípio e estar atento a esse princípio. O fisioterapeuta atual, ele não pode trabalhar só com base no entusiasmo. Acho que eu comentei isso com vocês também. Sobre a mente do fisioterapeuta brasileiro. A mente do fisioterapeuta brasileiro, ela tende a ser muito crédula. Ele crê que aquilo vai funcionar, ele crê que aquilo vai dar certo, e ele usa isso independentemente de como o paciente reage àquele estímulo, como a gente viu lá na definição do princípio. A mente do fisioterapeuta brasileiro, ela é muito crédula, ela não é estatística. Isso, por um lado, é bom, porque, de certa forma, o fisioterapeuta brasileiro é conhecido também como um terapeuta, como um profissional de saúde, coloca o paciente para cima. E isso faz toda a diferença na fisioterapia. Mas, de alguma forma, a gente precisa tentar unir essas duas coisas, né? O nosso julgamento clínico, o nosso entusiasmo com a estatística e os percentuais de segurança daquela determinada técnica ou daquela determinada intervenção que a gente vai usar. Principalmente se a gente compreender que existe esse princípio da individualidade biológica nortear também o nosso tratamento. Então, gente, qual que é o cenário ideal de fisioterapia baseada em evidências? Primeiro, se eu estou diante de um caso de plausibilidade extrema, como nós vimos na nota 1, nesse caso eu faço. Eu não preciso recorrer a estudos se eu já tenho uma medida consagrada, um procedimento consagrado para realizar aquela intervenção. É claro que eu vou precisar analisar com muito detalhe, com muita sensibilidade, se existe um princípio da individualidade biológica envolvido, ou seja, essa intervenção é de plausibilidade extrema, mas a individualidade biológica do meu paciente permite que eu use esse recurso. E depois que eu uso a intervenção de plausibilidade extrema, o segundo passo, o cenário ideal da fisioterapia baseada em evidências, é sim me basear em estudos. Mesmo aqueles dentro do princípio da complacência, ou seja, eu posso me basear em estudos que, mesmo que não se refiram exatamente àquele paciente, eu posso adaptar e usar. Percebam, gente, que, de alguma forma, os princípios que nós vimos, eles permeiam nosso tratamento, eles permeiam a nossa atuação.
E lembrem também, é algo que eu sempre repito, desde o do nosso primeiro encontro que eu tenho falado isso, lembrem que a fisioterapia baseada em evidência, evidências científicas, elas servem para nortear o meu fazer e o meu não fazer. Não fazer também é ser científico. Assim como eu digo, eu vou usar esse recurso porque há evidências que ele é o mais eficaz para tratar essa doença, para tratar essa disfunção. Ao mesmo tempo, eu também posso pensar da seguinte forma, pensar cientificamente da seguinte forma: eu não vou usar esse recurso porque não há evidências de que esse recurso vai fazer bem de alguma forma, ou vai curar, ou vai reabilitar o paciente de maneira mais eficaz. Então, nós precisamos nos acostumar a fazer esse tipo de análise baseada em evidências, a nortear, usar essa análise para nortear a nossa atuação. Bom, gente, então, para início de N1, para início de N2, perdão, é isso. Nós vamos começar, fechamos então a questão dos princípios, né? Fechamos aí com o princípio da individualidade biológica. Então, somando N1 e N2, conseguimos ver todos os princípios da fisioterapia baseada em evidências. Na próxima aula, nós vamos ver o passo a passo da prática baseada em evidências. Ok? Então, por hoje é só. Bom fim de semana a todos. Um grande abraço.